Pronto. Vamos lá. Então, boa tarde. Hoje, sexta-feira, última aula da semana. Essa semana a gente terminou de discutir os yamas e vamos começar agora os niyamas. Como eu tinha falado para vocês, os niyamas eles são mais sobre observâncias do que sobre restrições. Então, eles são menos sobre nós com o mundo, nós com a sociedade, mais sobre nós com nós mesmos. Os niyamas, como eu tinha falado para vocês, começa com Salka. Salka, o primeiro niyama, que é pureza. Eu vou ler para vocês o que diz aqui, o que dizem os sutras. E aí a gente vai discutir um pouquinho, porque eu sinto que Salka é um pouco complexo, né? Pureza, o que é isso, né? O que ele quer dizer com isso? Sutra 40, inclusive, esse niyama é bem interessante porque ele está descrito em 2 sutras. Normalmente, o que a gente estava vendo era um yama sutra, né? Era sempre 1 para 1. Mas esse tem 2 descrevendo, porque ele tem 2 fases. Então, o Sutra 40 diz: a partir de Salka, vem a aversão ou distância pelo próprio corpo e o desinteresse pelos alheios. Então, ele está falando aqui de corpo físico, mas a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E depois ele diz, no Sutra 41, que da pureza mental surge a pureza de Sattva. Eita, que fechou. Eu estava lendo aqui e fechou o documento enquanto eu lia. Então, o primeiro, ele está falando sobre a pureza do corpo, e o segundo sutra, ele fala sobre, achei, a pureza da mente. Então, da pureza mental surge a pureza de sattva, disposição ao contentamento, unidirecionalidade, controle dos sentidos e aptidão para a visão do eu. Então, com Salka, na realidade, a gente quer ter uma visão diferenciada deste lugar que a gente habita, corpo e mente. Quando a gente fala de corpo, é um entendimento, eles possuem um entendimento, principalmente aqui nos Yoga Sutras de Patanjali, de que o corpo é, em certa forma, sujo. Mas não sujo de, sujo porque, por exemplo, catarro, né, secreções, tudo isso que o corpo tem. E aí, o que acontece? Existem os crias, que são os processos de limpeza. Lembra que eu tinha contado para vocês bem rapidamente sobre crias? E aí existem esses crias que eles servem justamente para limpar o corpo. Então, quando a gente faz, por exemplo, jalanete, que é um cria de jogar água aqui pelo nariz, por uma narina, e aí sai pelas outras, limpeza das nadis, o que a gente está fazendo? A gente está tirando o muco, né? A gente está tirando o catarro que fica ali dentro para a gente. E também a poluição, essas outras coisas para a gente poder respirar melhor. Existem crias que servem para a gente limpar o nosso trato intestinal. Então, existem vários crias diferentes e todos eles vêm com essa função de pureza, limpeza do corpo. Tá bom? E aí, quando a gente fala da mente, justamente para que a gente consiga buscar o que seria o eu. Lembra que eu tinha conversado com vocês sobre Atman? Então, é justamente para isso que serve. E aí eu vou ler para vocês um trechinho da ciência do yoga, que eu sempre trago para falar sobre yamas e niyamas, enfim, todos os sutras. E aí ele diz assim: de fato, depreende-se claramente de muitos sutras relativos ao assunto que o objetivo do yogi no que tange a seus veículos, e aí é importante o que eu vou falar agora, é eliminar rajas e tamas e procurar sattva,
tão predominantemente quanto possível. E assim, de fato, né, a gente vai poder refletir Purusha ao máximo grau. Deixa eu explicar, fazer uma tradução aqui para vocês. Purusha, o que é isso? Purusha é o primeiro nível ali do Sankhya. Purusha é o espírito, ou a alma, enfim, você chama do que você quiser. Então, é esse eu que a gente vai buscar. E aí, quando ele fala iluminar rádias e tamas, e aí aumentar sattva, o que é isso que ele está falando? Rádias, tamas, sattva. Vamos lá. Sattva seria, por exemplo, quando a gente encontra sattva, o que a gente encontra na natureza quando pensamos em sattva? Beleza, inteligência, generosidade. Sattva é um tipo vibratório que é bem certinho. Então, as ondas, elas têm a mesma largura e a mesma altura. A gente quer buscar Sattva. Sattva é equilibrado. Rádias e tamas. Rádias, as ondinhas, elas são mais rapidinhas, elas são mais curtinhas, então a largura delas não é a mesma da altura, e elas são... A gente consegue ver várias assim. O que significa na prática isso? Rádias é sempre relacionado com ansiedade, pressa, rapidez, e aí isso leva a várias coisas, né? E tamas é o contrário. As ondas são muito altas e compridas, e aí elas têm uma largura gigante, e mesmo elas sendo altas, a largura é muito maior. E tamas seria o contrário de rádias. Rádias existe uma parte boa em rádios, que é a criação, mas quando a gente vai demais, não fica bom, né? E tamas, por outro lado, a gente pensa em não querer mudar, em manter as coisas da forma que elas são, em preguiça, né? Então, também não é tão legal assim. E aí, o que acontece? Vamos imaginar que a gente tem tipo um termômetro, mas ele está deitado aqui. E aí aqui a gente tem rádias e aqui a gente tem tamas. Eles são opostos, dá para perceber. E aqui no meio a gente tem sattva. Então a ideia é que a gente fique mais próximo do meio. É possível estar 100% em sattva o tempo todo? Não, né, gente? Porque imagina, a gente está durante o dia vivendo uma situação em que a gente tem que correr para resolver uma coisa. Acontece muito. É o ideal? Não, mas é a nossa vida. E aí eu preciso correr para resolver aqui, para resolver ali. O que eu vou precisar fazer? Ir mais para rádias. E aí chegou no final do dia, eu preciso dormir. Não posso ficar aqui em rádias, eu não vou conseguir dormir assim. Então eu tenho que ir lá para tamas. Entendeu? A gente fica passeando nessa reguinha aqui, mas com muito cuidado para nunca atingir as duas pontas. A gente não pode ficar 100% em rádios, 100% em tamas. O único que a gente pode entrar 100% é a sattva, que está no meio, que é o equilíbrio. Legal? Então, essa é a ideia que ele está falando aqui. A nossa ideia com Salka na parte mental é que a gente consiga equilibrar dentro dessa régua, porque apenas em sattva a gente vai ter o conhecimento de Purusha, que é o espírito ou a alma. Legal? Eu acho meio complexo esse niyama. A gente já começa assim com um niyama super difícil, né? Super complexo. Mas ele é interessante, ele é interessante. Então a gente fala tanto de uma pureza mental quanto uma pureza do corpo. Tem uma parte que fala de aversão ao corpo, ao nosso e ao alheio, mas eu acho que isso a gente tem que olhar com cuidado e pensar também muito na época em que isso foi escrito, em que isso foi pensado e hoje em dia, né?
Hoje em dia a gente não pode olhar para o nosso corpo com essa visão, pelo menos isso é a minha opinião, tá? Pode ser que tenha alguém que fale que pode. Com esta aversão. Mas é interessante que a gente busque sim a pureza e limpeza dele, mas não necessariamente sentindo uma aversão, né? Não sei, eu acho, pelo menos. Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado de Salca. O próximo é Santocha. Santocha é o contentamento. Eu gosto muito de Santocha, eu acho que é muito interessante. Sei que meu pai também gosta muito. Ele não está aqui hoje, mas se ele tivesse, ele ia falar: Santocha é o meu favorito e eu sei que é. É muito legal. Espero que vocês tenham curtido e que curtam os próximos. Vamos lá, então, para os nossos asanas do dia. Hoje a gente está num ambiente diferente, acho que vocês devem ter reparado, não estou em casa, mas estou também. E aqui a gente tem uma participação especial do Grogo. Ele é muito bonzinho e ele vai fazer a nossa aula hoje, né, Goguinho? Ou ele vai ficar dormindo, que eu acho que vai acontecer. Hoje nós vamos começar a aula de pé. Eu vou subir aqui um pouquinho a câmera. Ótimo. Vamos abrir as nossas pernas aqui na largura do quadril, um pouquinho. Sente um pouquinho o peso do seu corpo descendo lá para os pés. Percebe se você está distribuindo legal o peso entre uma perna e outra. Se é difícil ficar de pé ou não. Se você sente que o seu corpo está fazendo um movimento pendular para frente, para trás ou não, se você está em equilíbrio. Sente um pouquinho esses movimentos do corpo. Na aula de hoje, a gente vai voltar a treinar equilíbrio com a postura da árvore, Vakrasana. Eu acho que vocês já pegaram o jeito, e essa é uma postura bem conhecida, né, gente? Mas eu gosto sempre de falar novamente, caso você tenha problemas de equilíbrio, tenha medo de cair, você faz ali ao lado de uma parede, ou você pega uma cadeira, bota aqui na frente, e aí você não vai jogar o peso do seu corpo nela, não. Mas você vai apoiar nela para você não desequilibrar. E se mesmo assim você ainda estiver com medo de fazer essa postura de equilíbrio, não faça, tá bom? Não tem problema algum. Mas para os que vão fazer, vocês se lembram da técnica do equilíbrio que eu ensinei? Vamos começar com o lado direito. Então a gente abre um pouquinho o nosso pé direito para fora e abrimos os dedos lá no chão. Espalha eles todos bem lá no chão. E agora a gente segura o chão com os dedos e aos poucos vamos liberando a perna esquerda. E, para vocês se lembrarem, na árvore você pode colocar o seu pé aqui embaixo, ou aqui no meio, ou aqui no alto, ou aqui para dentro, como se estivesse em lótus. Então você escolhe aí a posição que mais lhe interessa. Pode manter os braços abertos ou uni-los em frente ao peito. Fixe o olhar em um ponto só e respire. Caso você se sinta confortável, você pode levar os braços lá no alto. Eu prefiro fazer com os braços aqui. E retorna devagar. Vamos fazer agora para o outro lado esquerdo. Se eu virar assim, fico mais de frente para a câmera. Mesmo truque do equilíbrio. Levamos o nosso pé esquerdo lá para fora. Abre bem os dedos, separa bem eles. E aí segura o chão com os dedos. E aí nós vamos deslocar o peso aqui para a nossa perna esquerda, até conseguir soltar a perna direita, os braços da maneira que você preferir, e foca num ponto só.
Retornamos devagar. Vamos novamente deixar os pés paralelos. Pode fechar os olhos um pouquinho, mas se ficar muito incômodo, você sentir desequilíbrio, mantenha eles abertos. Sente agora se o seu corpo está mais estável no chão ou se ele balança mais. Percebe como é que está o seu equilíbrio agora. E agora nós vamos para a Uttanasana. Então a gente vai liberar o peso do nosso corpo lá na frente, dobrando primeiro o quadril, depois as costas, e você entrega o peso da tua cabeça e dos seus braços lá para o chão. De dobrar os joelhos, não se preocupe com isso. Caso você não encoste as mãos no chão, não tem problema algum. Apenas não fique segurando o seu corpo. Deixe ele ir no limite e dobre seus joelhos caso seja necessário. Caso você solte bem a cabeça, você vai sentir ela pendurada no pescoço. E uma grande extensão também. Lembra que Paschimottanasana é a grande extensão posterior? Uttanasana é uma grande extensão. E dobramos os joelhos até que a gente se sente no chão. Vocês podem se sentar com as pernas dobradas. Eu vou só trazer aqui a câmera para fixar melhor em mim. Acho que agora vocês vão enxergar legal aqui no chão. Vamos dobrar as pernas da maneira que a gente preferir. Se você faz lótus, pode fazer, se não, não tem problema nenhum. Porque nós vamos entrar agora em Yoga Mudra. Hoje com as mãos lá no chão e nós levamos a testa em direção às mãos. Caso você prefira, você pegue almofadas para você apoiar a sua cabeça, tá bom? E levamos lá embaixo. Solte bem o torso da cabeça. Relaxa ela aí aonde você chegou. E retornamos devagar. A cabeça é a última que sobe. Sente um pouquinho, fecha os olhos um pouquinho. E nós vamos soltar nossas pernas, mas não vamos esticá-las. A gente vai juntar as plantas dos pés, trazer os pés bem próximos aqui da virilha, tá? Caso possível, aí você vai avaliando. E nós vamos aqui segurar ou nos pés, ou nos joelhos, ou nos tornozelos, onde você achar melhor. E vamos dar uma esticadinha na coluna e levar os joelhos cada vez mais próximos do chão, Badrasana. Sente que a cada inspiração você cresce um pouquinho e a cada expiração você leva os seus joelhos mais próximos do chão.
Agora, para dar uma soltadinha, a gente faz a borboletinha, balança aqui um pouquinho. Eu já contei para vocês a diferença do um asana para sol, uma posição, uma postura normal. No Hatha Yoga que nós praticamos aqui, na escola de Kaivalyadama, um asana, ele precisa ser estável e confortável. Então, isso aqui que eu estou fazendo agora não é um asana. Agora, isso aqui, Bhadrasana, é. Eu acho bem interessante essa forma de explicar o que é cada coisa. Às vezes a gente confunde. E aí, agora, nós vamos afastar um pouco os pés da virilha. Você que vai saber o quanto, porque a nossa intenção é levar a nossa testa lá no pé. Então, vai depender do tamanho do seu tronco. Mede aí mais ou menos o seu tamanho. Acha aí onde é mais ou menos esse lugar. E aí, nós vamos inspirar e levar a nossa testa lá nos pés. Se você não chega até aqui, você faz a mesma coisa que em Yoga Mudra, tá bom? Você pode colocar almofadas, não em cima do seu pé, coloca um mais para dentro ou mais para fora. E relaxa aí. E retornamos devagar, com cuidado, e nos preparamos para deitar no chão para um pequeno Shavasana. A gente deita de barriga para cima e vamos relaxar um pouquinho. Sente todo o seu corpo encostando no chão. Observa quais são as partes do corpo que tocam de fato lá no chão. Deixa elas pesarem um pouquinho. E sente um pouco os efeitos da prática até agora. A gente fez algumas extensões, alongamos parte posterior da perna. Sente um pouquinho. Como que tá o seu corpo agora? Vamos voltando aos pouquinhos. Vamos fazer aquela famosa sequência das pernas. Então, dobramos ambas as pernas, trazemos os pés no chão. Vamos começar com a perna esquerda hoje para variar um pouquinho. Puxamos a nossa perna esquerda em direção ao corpo, abraçamos a perna. Puxa com força em direção ao seu peito. E percebe quais são as partes do meu corpo que precisam se esforçar agora. Quais são as partes que eu estou fazendo força, mas não tem necessidade.
Se não tem necessidade, você relaxa. Assim, a postura se torna muito mais confortável. E agora seguramos pela parte de trás do joelho, porque nós vamos estender a nossa perna 90 graus. O pé aponta lá para cima e os dedos dos pés, na verdade, nesse caso só de um pé, aponta para nossa cabeça. Caso você não consiga deixar sua perna 90 graus, você pode ou dobrar o joelho ou diminuir esse ângulo. Você pode segurar tanto atrás da coxa, quanto atrás do joelho, quanto aqui em cima na panturrilha. Vê o que vai ser mais confortável para você. E dobramos essa perna, trazendo o tornozelo aqui na perna que está dobrada. Então, aqui na nossa perna direita. E agora a gente vai puxar a perna direita na nossa direção para alongar a perna esquerda. Então, quando a gente puxa assim a nossa perna direita, no caso, não importa se estamos segurando por dentro ou por fora da perna, o que importa é que a gente sinta o alongamento aqui, na parte posterior da coxa esquerda. E retornando o pé direito lá no chão. E agora eu vou adicionar uma torção aqui nessa nossa sequência. Escorrega o seu pé esquerdo lá para o chão, terminando então de passar a sua perna esquerda sobre a perna direita. E agora a mão direita vai puxar a perna esquerda com a direita para o chão. Ó, o meu fez até barulho. O nosso braço esquerdo se abre e nós olhamos ou para cima ou para o braço esquerdo. E retornamos, porque agora a gente vai fazer a sequência toda do lado direito. Lembra? A gente começou com a perna esquerda dessa vez, para ser um pouquinho diferente. E agora vamos com a perna direita. Primeiro, trazemos ela dobrada em direção ao peito, abraçamos o joelho pela frente e puxamos bem a perna em direção ao peito. Sente a sua respiração lá na coxa. O abdômen encosta na coxa, então a gente consegue sentir ele subindo e descendo. Agora nós seguramos atrás do joelho, porque nós vamos levar o nosso pé lá para cima, a planta do pé aponta para o teto e os dedos apontam para a nossa cabeça. Vocês já sabem, vocês podem pegar onde quiserem na perna e também podem diminuir o ângulo ou dobrar a perna. E dobramos a nossa perna direita, levamos o tornozelo direito lá na perna esquerda, porque nós vamos puxar agora a perna esquerda para sentir o alongamento no posterior da perna direita. Lembre-se? Vamos lá então. Puxamos a perna esquerda. Você escolhe se você quer puxar por fora ou por dentro. O importante é sentir o alongamento na perna direita agora. Posterior de coxa.
E voltamos. Agora vamos para aquela torção onde a gente escorrega a nossa perna todinha por cima da perna esquerda. A mão esquerda vai puxar o joelho direito e aí vai acabar puxando o esquerdo também lá para o chão e o braço direito abre na altura do ombro. Você pode olhar para a sua mão direita ou para o teto. Importante, gente, lembrem-se sempre que a gente está fazendo uma torção deitada, é que a gente não suba o ombro. Então, aqui eu estou torcendo para o lado esquerdo, certo? O meu ombro direito não pode ficar totalmente fora do chão. Não. Às vezes acontece dele subir um pouquinho não tem problema, tá? Mas a gente tem que sempre pensar em deixar ele no chão. E retornamos. Vamos sentir um pouquinho agora a nossa lombar com as pernas dobradas, os pés no chão. Sente um pouco a lombar agora, depois da gente ter feito essas torções, depois de ter feito esses alongamentos. O que você está sentindo aí nessa região? E nós vamos nos colocar deitadas de barriga para baixo. Eu vou até tirar o microfone aqui da blusa e botar ele no chão, porque vocês me falaram que. Perdão. Vocês me falaram que quando eu tô de bruxo, às vezes o som corta. Quantas vezes vocês escutam bem? Se eu deixar o microfone aqui, acho que sim, né? Acho que sim. Me diga que sim. Então, vamos descansar um pouquinho. Só o suficiente para a gente sentir aí o nosso corpo no chão. E nós vamos fazer o camelo. Lembra o camelo? Eu acho que a gente fez na última aula, não sei. Ó, muito sim. Vamos encostar ou a testa ou o queixo no chão. E aí, levantamos primeiro a perna direita, dobrando o joelho. A mão esquerda vai segurar aqui no pé ou no tornozelo da perna direita e vai puxar esse pé em direção ao glúteo. Beleza? Agora a gente vai repetir o processo com a perna esquerda, dobra o joelho, mão direita pega o pé ou o tornozelo e puxa em direção aos glúteos. Caso para você isso aqui seja demais, você para aqui, tá bom? Caso você consiga seguir, nós vamos fazer como na cobra. Vamos olhar primeiro para frente, tirando a cabeça do chão, e depois vamos levando o peito lá para cima, olhando lá para cima, enquanto puxamos as pernas em direção aos glúteos. E retornamos. Descansa um pouco a cabeça nas mãos. Nós fizemos essa postura, começamos pelo lado direito, depois vamos começar pelo lado esquerdo. Em relação às costas, não faz diferença qual perna a gente começa, mas em relação às pernas, faz sim. Então, novamente, apoiamos ou a testa ou o queixo no chão. Perna esquerda agora começa. Então, vamos flexionar ela e pegar o pé esquerdo com a mão direita. E o contrário também. Caso seja demais, você para aqui. Caso você consiga,
Tiramos a cabeça do chão, olhamos lá para frente e aos poucos olhamos lá para cima. E retornamos. Vamos descansar em Balasana. Então, levamos todo o nosso corpo lá para trás, sentamos em cima dos nossos pés, apoiamos a cabeça no chão ou em almofadas. Os braços podem ficar para frente, relaxados, ou para trás, ou você coloca a sua cabeça em cima das suas mãos. Fica à vontade, descanse um pouco nessa postura. Agora vamos levar os nossos braços lá para frente. Estica bem eles. E a ideia aqui é levar o peito no chão e o quadril lá para cima. Você pode encostar ou a testa ou o queixo no chão. E leva lá para frente, quadril lá para cima. Respira e afunda bem as costas. Afunda cada vez mais as costas. E daqui vamos para o gato, que são os 4 apoios. As 2 mãos e os 2 joelhos. A gente fala 4 apoios? Na verdade, são 6, né? Porque os nossos pés também estão encostando no chão. Aqui no gato, a gente. Oh, o gato, inclusive, a gente tem até um exemplar aqui hoje na aula. Ele podia mostrar pra gente, né? Nessa postura. A gente vai inspirar, olhar lá para cima. Expiramos e curvamos as nossas costas. Inspiramos, olhamos lá para cima. Expiramos e fazemos esse C com as costas. Faça no seu ritmo. Sente bem a movimentação da coluna. E agora, na próxima expiração, ao invés da gente fazer o C com a coluna, a gente vai entrar em Adho Mukha, no cachorro olhando para baixo. Então, ativa os pés lá no chão. Nós vamos tirar o joelho do chão e levar o quadril lá para cima. Então, você tira o joelho do chão, leva o quadril lá para cima, mantém a mesma postura das suas costas, bem afundadinha. Não precisa olhar para o joelho, deixa a cabeça reta e mantém os joelhos dobrados agora. Caso você se sinta confortável, desdobre os joelhos e tente encostar o pé inteiro no chão, sem prejudicar a postura das costas.
Voltamos para o gato, os 4 apoios. E vamos nos colocar sentados, com as pernas esticadas. Deixa eu prender aqui o microfone de novo. Com as pernas esticadas, então, você puxa os glúteos para trás, para que você encoste bem os isquios no chão. E nós vamos fazer agora Vakrasana, que é uma torção. Puxamos primeiro a nossa perna direita, dobrando o joelho. E aí, você pode manter o seu pé aqui do ladinho do joelho, ou, caso você prefira e consiga, você pode passar para o outro lado do joelho. Então, estava aqui, só puxei a minha perna e trouxe o pé aqui do lado do joelho, mas eu posso cruzar sobre a outra perna, botando o pé inteiro no chão. Nada de deixar o pé de lado. Você pode só segurar aqui com a mão no joelho, você pode abraçar o seu joelho ou passar o seu braço pela perna. A mão direita vai lá atrás das costas e nós torcemos. Olhamos lá para trás, mantendo a postura ereta. E retornamos. Vamos fazer agora para o outro lado. Então, você puxa a sua perna esquerda dobrada, o seu pé esquerdo fica ou ao lado aqui de dentro, da sua perna direita, ou você passa ele lá para o lado de fora. Ó, quando é que eu falo que o pé tem que ficar inteiro no chão, é assim, ele não pode ficar assim, ó. Entendeu, gente? O pé todinho no chão. Se você não consegue fazer com ele todinho no chão, passando a perna por cima da outra, você volta para essa posição original. Novamente, você escolhe a posição do seu braço e torce lá para trás. Coluna ereta. Retornamos e vamos nos colocar deitadas de costa. E vamos agora dobrar ambas as pernas, encostar as plantas dos pés no chão, porque vamos entrar em Pavana Muktasana, vocês já conhecem. Puxamos as duas pernas e abraçamos elas. Puxa bem elas em direção ao peito. Veja se consegue encostar as coxas lá na parte baixa do abdômen e sentir a respiração. E vamos completar a postura, levando a testa em direção aos joelhos, sempre trazendo o queixo em direção ao peito. Tornamos a cabeça, depois as pernas, e vamos estender as pernas lá no chão. Deixe os pés tombarem para o lado de fora, abre mais as pernas, separa os braços do corpo, fecha os olhos, solta o peso do teu corpo aí no chão, o peso da sua cabeça. Entramos agora em Shavasana, mas caso você prefira alguma outra postura deitada,
Fique à vontade para fazê-la, ou então para colocar almofadas embaixo do seu corpo, nos lugares onde você sentir que precisa. Respira um pouquinho. Hoje nós vamos fazer aquele cano. Vamos tentando passar esse scanner por cima do nosso corpo, como se a gente estivesse olhando para o nosso corpo lá de cima. Vai mapeando todo esse corpo, forma a imagem dele no chão, aí no seu cérebro. Passa por todo o corpo, pela cabeça, bem devagarinho. Enquanto você sente que o scanner está passando pela cabeça, você vai soltando a cabeça no chão, deixando a testa lisa, soltando os olhos, a boca, lembrando de destravar o maxilar, soltar os dentes, relaxar a língua e entreabrir os lábios. E o scanner vai descendo, ele passa pelo seu pescoço, chega nos seus ombros e escápulas, clavículas. Ele vai descer pelos seus braços. Ele vai pegar todo o seu braço vai relaxando no chão, antebraço, mão, dedo. E ao mesmo tempo ele também vai pegando peito, tórax, costelas e costas. Ele desce, pega todo o seu abdômen, o arco lombar, até chegar na cintura, na bacia, quadris, virilha. E vai descendo pelas suas pernas, subindo pelas coxas, chega aos joelhos, você sente ele se relaxando, passa pelas panturrilhas, realmente chega aos pés que estão aí, bem relaxados, caídos, passa por eles todos até chegar nos dedos. E você escaneou o seu corpo todinho. Agora você consegue visualizar essa imagem do seu corpo no chão e você só deixa a sua respiração livre. Não se preocupe em controlar ela agora. E aos pouquinhos, adota respirações um pouco mais profundas. Começa a movimentar as mãos e os pés. Abre os olhos lentamente. E vai sentindo todos os movimentos que o seu corpo quer fazer agora. Pode se espreguiçar.
Pode fazer tudo que o seu corpo pedir agora, até a gente se colocar sentado, assim, no peito de vocês. E a gente vai sentar no chão, com as pernas cruzadas, da forma que for melhor. E vamos fazer nadichudi. Lembra a respiração das narinas alternadas que eu tinha contado para vocês? A gente vai fazer, deixa eu ver que horas são, apenas 5 ciclos, mas eu vou explicar novamente para vocês como é que funciona. Nadichudi é muito simples, né? Mas eu vou explicar direitinho novamente. Nós vamos fazer esta forma aqui com as nossas mãos, esse sinal aqui, onde o nosso mindinho e anelar ficam para cima, assim como o polegar na mão direita. Por quê? Isso aqui vai servir para a gente tapar as narinas. Vocês se lembram? Respiração das narinas alternada. Isso aqui é uma purificação das narinas. Então, quando a gente está fazendo nadichudi, nós sempre começamos inspirando pela nossa narina esquerda. E sempre vamos expirar e inspirar pela mesma narina. Então, começamos inspirando pela esquerda, só que como não expiramos por nenhum lado, vamos passar para o lado direito. Então, tampamos este lado, expiramos pela direita, inspiramos pela direita, trocamos. Inspiramos, expiramos e vamos trocando. Deu para entender? O ciclo completo sempre é esse, começando pela. Entendeu aqui a luz? Começando pela narina esquerda e terminando por ela também. Então a gente sempre começa inspirando pela narina esquerda e a gente termina o ciclo expirando pela narina esquerda. Tá legal? Eu vou fazer junto de vocês para a gente poder ir vendo juntos. Nós vamos fazer 5 ciclos completos. Então, começamos tampando a nossa narina direita, inspiramos pela esquerda, tampamos a esquerda, expiramos pela direita. Inspiramos pela direita, tampamos a direita e expiramos pela esquerda. Um ciclo completo. Agora vamos fazer mais 4. Cada um faz no seu tempo.
Quando você terminar o quinto ciclo, deixe sua respiração livre, apenas observe. É muito interessante perceber quando a gente faz nadichudo, que às vezes uma narina, ela tem tanta dificuldade de respirar e a outra vai tão bem. Então a gente tem que ficar bem atento se não é apenas uma questão de congestionamento ou se é um desvio aí de septo. Vamos encerrar a nossa aula entoando o mantra Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Eu vou fazer aquele negocinho de desligar o microfone esse daqui e depois eu ligo ele de novo, só para vocês conseguirem ouvir o mantra. E aí vocês fiquem à vontade para entoar o mantra comigo, caso queiram abrir os microfones ou não, fiquem tranquilos. Juntamos as mãos em frente ao peito, inspiramos. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Espero que tenha dado para ouvir dessa vez o mantra. Deu para ouvir dessa vez? Ou não? Não pode me falar? Pode abrir o microfone. Ah, joinhas! Deu para ouvir. Obra, oba, que bom, que bom, que bom, finalmente. Vamos fazer assim, então. Quando for a hora do mantra, eu vou trocar o microfone pro do computador para vocês conseguirem ouvir. E namastê, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. Foi muito legal fazer essa aula num lugar diferente. Com o meu convidado especial, deixa eu trazer ele aqui. Vem. Ah, e ele reclama. Ele também agradece. A gravação.